Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Sem dúvida nenhuma, você já ouviu falar em fisioterapia, mas essa área é extremamente abrangente. Talvez você já tenha até precisado do socorro de um fisioterapeuta, mas fisioterapia neurofuncional, você já ouviu falar? Apesar do nome aparentar alguma complexidade, isso tem mais relação com a nossa vida do que você imagina. E hoje a gente recebe aqui no estúdio um especialista nessa área, um fisioterapeuta especialista nesse segmento. Estou falando do professor acadêmico também, José Erickson Rodrigues, está aqui conosco, a quem já agradecemos pela presença. Uma honra tê-lo conosco aqui na bancada, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado primeiramente pelo convite, né? É sempre uma satisfação levar informações à população. Isso é fazer saúde também, não é, professor? Isso. Como profissional de saúde e como professor, né? Isso aí, duplamente, né? Falando em professor, o senhor não é apenas especialista nesse segmento que acabamos de dizer, mas possui também um mestrado justamente para facilitar aquilo que é tão importante no meio acadêmico, a docência em si, né? Isso, mestrado em ensino na saúde pela UFAL, na Faculdade de Medicina, e sou docente há 21 anos pelo SESMAC. Muito bem. Agora conta para mim, professor, quando a gente fala de fisioterapia, as pessoas associam muito a reabilitação por uma lesão, por um trauma, algo nesse sentido. Mas esse campo da ciência, da saúde, acaba sendo infinitamente mais abrangente e direcionado também a particularidades de cada caso. E o senhor, inclusive, se destaca tanto no ensino quanto na atuação de um desses ramos. Então, é justamente isso. Quando se fala em fisioterapia, as pessoas tendem a achar que o fisioterapeuta, ele faz tudo, né? Ele atende a todos os problemas. E, na verdade, assim como a medicina e todas as especialidades em saúde, todas as profissões de saúde, elas cresceram cientificamente e, assim, se especializaram. E a fisioterapia não é diferente, né? Então, também a fisioterapia tem as suas especialidades. Então, chega muita gente, amigos, parentes, com a dor na coluna, por exemplo, e pergunta o que pode fazer, se eu posso tratar, e muitas vezes a gente percebe a decepção deles, a frustração, quando eu digo que não é a minha área. Porque... Como assim? Se é fisioterapeuta, não resolve problema de coluna, né? Justamente. Então, normalmente a associação que se faz mesmo, né? Isso, se faz uma grande associação entre coluna e fisioterapia. E é porque, na verdade, a fisioterapia, todas as áreas de saúde, elas cresceram cientificamente, né? Se tornaram autônomas e foram se especializando, né? Hoje não tem como um profissional de saúde entender de todas as áreas. A ciência da saúde cresceu muito, né? Cresceu em tecnologia, em ciência, e o conhecimento é muito vasto. Então não tem como um profissional de saúde saber de todas as áreas. Então, mesmo dentro de uma mesma profissão, como a fisioterapia, não tem como a gente entender de todos os campos, né? Então a gente tem, né, nós temos as nossas especialidades. Então, a pneumofuncional, por exemplo, a neurofuncional, a traumato-ortopedia, né, que lida mais com essas questões da coluna e dos traumas, né, a parte mais osteomioarticular. Então, existem várias especialidades, muitas especialidades até que as pessoas desconhecem dentro da fisioterapia, né? Eu, para ser sincero, mesmo trabalhando aqui semanalmente com profissionais da área da saúde, sempre me admiro muito com qualquer especialidade, com qualquer exame, com qualquer serviço ou atuação na área da saúde que tenha terminologia neuro. Porque eu acho que é uma das áreas mais complexas de qualquer ramificação, não é? Dentro da própria saúde. E fisioterapia neurofuncional talvez seja um desses segmentos dos quais o senhor falou, que ainda é desconhecido pela maior parte da população. E eu queria literalmente começar do começo. O que é esse braço da fisioterapia? Do que ele trata, mais ou menos, do início até ali, o caso mais simples até o fim, o caso mais complexo? Então, a fisioterapia neurofuncional, a gente sempre coloca, porque, vamos dizer, o médico, a especialidade médica, né, é neurologista, por exemplo, né? Então, não tem o fisioterapeuta neurologista, porque
a gente coloca o funcional porque a gente trata a funcionalidade, né, que foi perdida diante de uma lesão neurológica. Então, diante de um acidente vascular encefálico, por exemplo, né, o popular derrame, um trauma de crânio, um traumatismo craniano, um trauma raquimedular, onde o indivíduo fica paraplégico, tetraplégico. Então, um Parkinson, são infinitas as causas neurológicas, né? Várias síndromes. Mas, diante de uma causa neurológica, quando se perde a função, o fisioterapeuta neurofuncional ele vai atuar aí, né? E quais são essas funções? As funções que a gente chama de normais, né? Hoje não se usa muito o termo normal, mas as funções típicas da nossa vida, como se locomover, como levantar de uma cadeira, de uma cama, rolar na cama, se movimentar, subir uma escada, todos esses levar alguma coisa ao centro, né? Como a gente fala, ou seja, comer, pentear cabelo, né? Que essa parte mais específica das atividades de vida diária é mais do terapeuta ocupacional. Mas eu estou aqui exemplificando as funções, né? As nossas funções naturais, né? Do nosso movimento. Então, todas essas funções são perdidas, muitas vezes, diante de uma lesão neurológica. E a gente faz uma associação direta a movimento, a músculo, a osso, mas no final das contas, para que isso seja executado, um impulso elétrico ali foi transmitido por esse sistema a qual a sua especialidade acaba se direcionando de forma mais direta, né? E no dia a dia, quando chega esse paciente, qual é normalmente a origem dele? Ele já passou por um médico que encaminha, porque a lesão, o trauma acabou gerando esse primeiro atendimento. Eu sei que o profissional fisioterapeuta é de livre escolha, posso chegar lá direto, né? A primeira escolha ali pode ser ele, claro, mas normalmente é isso que acontece. Um profissional anterior ali, o médico, percebe, opa, aqui houve algum grau de comprometimento por conta desse trauma, desse outro problema clínico, preciso do suporte do colega fisioterapeuta. É mais ou menos assim? Isso, geralmente, na lesão primária se procura um médico, né? Então, os médicos encaminham. Mas, como você mesmo colocou, o profissional fisioterapeuta, ele é um profissional de primeira escolha, ou seja, ele tem conhecimento e autonomia para atuar, mesmo que não seja encaminhado por um outro profissional. O encaminhamento é uma via de mão dupla, né? Tanto se encaminha de um médico para um fisioterapeuta, muitos casos em que precisa de um especialista médico e que aquele paciente ainda não visitou, a gente encaminha também, porque muitas vezes, isso já chegou para mim, por exemplo, ele vem encaminhado de um neurologista, mas diante da lida com ele, a gente percebe alguma coisa genética, por exemplo, encaminha para um geneticista. Sim. Isso já aconteceu. Então, é uma via de mão dupla essa questão do encaminhamento. Mas, como geralmente as pessoas procuram um médico, né, na questão de um trauma neurológico, vai primeiro para um hospital de emergência e lá os profissionais, né, que vão receber são os médicos e aí nos encaminham. Ou nas clínicas também. A partir do momento em que esse paciente chega ao seu consultório, é naturalmente feita uma anamnese, mas quais costumam ser feitos, quais procedimentos ali costumam ser feitos, o que é observado nesse primeiro contato já sobre a ótica neurofuncional? É interessante porque antes, a visão, quando se avaliava um paciente, né, falando em anamnese, como você colocou, se via muito as perdas, né? O indivíduo perdeu o movimento do braço, perdeu o movimento das pernas, perdeu o movimento dos 4 membros, por aí vai, né? Um movimento de um lado do corpo. E hoje a gente foca mais, a fisioterapia neurofuncional, ela avançou e a gente foca mais naquilo que o indivíduo ainda tem de movimento e aquilo que ele pode melhorar, né? Porque, vamos dar um exemplo, o indivíduo perdeu o movimento de um lado do corpo. A maioria deles, o desejo é voltar a andar, né? E às vezes voltar a andar está distante. Então, naquela avaliação inicial, você vai avaliar justamente aquilo que ele consegue fazer, mas tem dificuldade. A gente começa por aí, até quem sabe chegar a voltar a andar. Mas tem
um grande caminho para chegar lá, muitas vezes, né? Então, e também isso motiva mais o paciente quando ele tem algo que ele já consegue um pouco, mas tem certas dificuldades, não está sabendo como fazer, a gente vai ganhar nesse início, que isso motiva para que ele tenha ganhos mais à frente, no futuro. Podemos dizer que é preservar e tentar evoluir o que não foi comprometido, ou pelo menos aquilo que tenha sido feito de maneira parcial. Isso. Né? E às vezes nem está comprometido, né? Mas o paciente pode achar que é uma decorrência do trauma, mas ter sido, por exemplo, uma consequência ali de atrofia pela falta de movimento, e tentar chegar na recuperação daquilo que foi efetivamente prejudicado. Assim, não chega nem a ser a questão de atrofia, porque Sim. a gente já trata na fase que a gente chama de fase aguda, né? Sim. O indivíduo, nos primeiros dias, já pode fazer fisioterapia, né? Também tem isso, as pessoas muitas vezes demoram a procurar um fisioterapeuta. Por exemplo, no próprio hospital, ele já deve iniciar uma fisioterapia neurofuncional, né? Muitas vezes esse paciente, ele só vai procurar a fisioterapia quando ele tem alta do hospital. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor agora. Dentro da estrutura de saúde de Alagoas, que o senhor conhece muito bem aqui, na rede pública, na rede privada, essa pessoa que sofreu o derrame, como dizemos popularmente, já conta, por exemplo, num hospital privado, com esse especialista em fisioterapia neurofuncional para atendê-lo ali? Muitas vezes, o fisioterapeuta que está no hospital, ele é mais especialista na área respiratória, né? E aí é um ponto-chave, né? Porque no final das contas, uma coisa acaba levando a outra. Infelizmente, por vezes, a pessoa da família, normalmente que está acompanhando, não sabe ainda que existe esse especialista, assim como o chamado fisioterapeuta respiratório só ganhou protagonismo diante da pandemia, quando a presença dele nas unidades de saúde não foi apenas essencial, mas literalmente vital, né, para a sobrevivência da maioria dos pacientes que acabava sendo ali entubado, que chegava num quadro um pouco mais complicado. Essa informação, muitas vezes, como a gente disse aqui no início do programa, é que acaba sendo a chave para melhorar a qualidade de vida e até mesmo para não comprometer algo no determinado paciente, né? Isso. Então, assim, já temos alguns profissionais, né? Mas não é suficiente. Sempre que se pensa em fisioterapia hospitalar, é aquele que é especializado na área hospitalar, né? Em UTI ou na área respiratória. Mas já avançamos, mas isso precisa expandir, né? Principalmente na rede pública, porque querendo ou não, os traumas, que são as principais causas, né? Os acidentes vasculares encefálicos, são as principais causas de sequela neurológica, é muito recebido, em sua maioria, no setor público, né? Então, os setores públicos têm que ter mais... São essa grande porta de entrada, né? Precisa ter um reforço de profissionais, né? Então, quando se faz, por exemplo, um concurso para um hospital público, geralmente não foca nas especialidades, né? Geralmente é feito um concurso geral para fisioterapeutas. Fisioterapeuta de forma genérica, né? Isso. Mas aquilo dali já poderia, vamos supor, uma questão somente de sugestão, no final das contas, né? Suponhamos que haja ali 3 vagas para fisioterapeuta. Todos já são fisioterapeutas, mas poderia ter dentro dessas 3 vagas, um direcionado a esse cuidado respiratório, outro ao neurofuncional, outro ao traumato ortopédico. Eu estou falando aqui do que é mais genérico também dentro do ambiente hospitalar, né? Mas voltando lá para o seu consultório, quando esse paciente chega, é feita essa anamnese, o diagnóstico inicial, quais as técnicas que costumam ser utilizadas, talvez não apenas técnicas, mas técnicas e equipamentos, para tentar reabilitar, para tentar melhorar essas funções neurológicas do paciente? É uma pergunta muito importante. Não é bem a questão de técnica, mas assim, a gente tem que entender que se eu vou recuperar movimento humano, eu tenho que entender bem do movimento humano, né? Então, entender bem como o indivíduo anda, como o indivíduo levanta de uma cadeira, né? Então, a gente estuda muito a biomecânica, né? E a biomecânica típica, como o indivíduo faz todos esses movimentos. Entendendo esse movimento humano é que eu posso ajudá-lo a recuperar, porque é assim, falando da questão neurológica que você colocou no início, o cérebro é como se fosse um computador, né? Ele tem ali as informações de todos os movimentos do nosso corpo, né?
e é ele quem comanda tudo. Se ele é afetado, esse movimento vai ser prejudicado. E uma outra coisa, essa programação que tem nesse computador, que é o cérebro, ela foi aprendida ao longo da infância, né? Assim que a gente nasce, desde quando a gente nasce, a gente vai se movimentando, né? É assim que a gente acompanha, né? A evolução de uma criança. Né? Instintivamente, ele vai aprendendo. Ele não nasce andando como outros animais que a gente percebe, né? O ser humano, ele, né, não consegue nos primeiros meses, então ele vai primeiro engatinhar, ele vai sentar, ele vai sustentar a cabeça. E ele vai andar meses depois, porque ele vai aprendendo tudo isso, assim como vai aprendendo outras habilidades, coordenação motora, a escrever, a falar. Tudo isso vai sendo registrado nesse computador. Quando o indivíduo tem uma lesão, ele, dependendo da área onde foi afetada, ele vai perder essas funções, né? E antes se acreditava que o indivíduo ali, ele estava, até se usava esse termo, inválido, né? Porque achava-se que o cérebro, o neurônio, como ele não se multiplica, né? Ele não se regenera, ele não se multiplica, achava-se que essa lesão seria permanente. Mas com a ciência, também com o avanço, né, vem a questão da neuroplasticidade, onde foi visto que outras áreas do cérebro podem reaprender essas funções e fazer o papel daquela área que foi perdida. Então a gente trabalha justamente isso. Por isso que a gente tem que entender mesmo, mais que técnicas, mas entender muito da biomecânica, do movimento, como ele acontece. E como você colocou, nós não somos só profissionais de saúde, mas professores, mesmo aquele que não ensine numa faculdade. Mas a área de neurofuncional é muito isso, ensinar os indivíduos a realizar novamente aqueles movimentos que ele não consegue mais fazer. E é por isso que muitas vezes as pessoas se enganam, as pessoas acham que é uma coisa simples assim. Aí ele perdeu o movimento de um lado do corpo, né? Perdeu força, as pessoas pensam. Então vamos fortalecer e ele vai recuperar o movimento. E não é assim. Eu ia fazer uma pergunta aqui que talvez pareça simples, mas seja difícil. Eu acredito que quem chegue lá, o familiar, o paciente, muitas vezes se pergunta assim, como é que ele vai me ensinar algo que eu já sabia fazer e agora eu não estou conseguindo mais? Se fosse fácil, eu não teria aprendido sozinho. Né? Infelizmente, até a sensibilização que a pessoa chega muitas vezes dentro do quadro de saúde gera essas incógnitas, né? Essas complicações no nosso interior. Como é essa parte aí, professor? Essa é difícil, né? Então, e é justamente isso. Isso é uma das frustrações do paciente, né? Uma coisa que você já sabia fazer, agora você não consegue mais. E mesmo que você tente, você não consegue aprender daquela forma. Porque o sistema nervoso, ele é muito complexo, né? Então, não é só função motora. Então, por exemplo, para que você possa levar a mão à cabeça, eu preciso também sentir esse membro, né? Por exemplo, se você fechar os olhos, você sabe se a sua mão está fechada, se a sua mão está aberta, mesmo sem olhar, né? Então, nós temos sensações, que a gente chama de propriocepção. Numa lesão neurológica, muitas vezes essas sensações são perdidas. Então, não é só ganhar força e não é só reaprender um movimento simples. Eu sei como fazer. Muitas vezes você não tem mais aquela sensação, você não tem mais a sensação do membro e você precisa recuperar. Ou muitas vezes não recupera, mas você precisa aprender a fazer mesmo sem ter a sensação. Então, tudo isso a gente entende e a gente sabe os caminhos, né, para que esse indivíduo volte a fazer, porque é diferente do aprendizado da criança normal, né, atípica, a criança típica. Então, na nossa infância, a gente aprende, mas a gente tem todos os sistemas preservados. Numa lesão, não. Não só afetou a parte motora, mas afetou a percepção, né? E é essa neurocomplexidade que eu disse no início, que acaba sendo extraordinária, né? Isso. Mas no final das contas, por não ter um conhecimento aprofundado, que é plenamente natural, a maior parte de nós que não somos da área da saúde, acaba muitas vezes sendo enganados ou confundidos, até sendo direcionados a crer em mitos que estão relacionados a esses segmentos. No final das contas, quando a gente trata dessa área específica da fisioterapia, acaba existindo isso também?
Sim, os mitos. O né? senhor já até citou um de alguma maneira, é só fortalecer que melhora. Então, É só isso. reaprender que vai dar certo. vai dar certo. Há outros também? Justamente. Esse é o primeiro mito, é esse, que fortalecer. E muitas vezes você fortalecer um músculo, ele pode ficar muito forte, mas ele não reaprendeu a fazer aquele movimento. Porque não depende de um músculo só. Então, vamos dizer assim, fortalecer músculos isolados não me traz uma função. Porque é mais ou menos assim, o cérebro, ele não aprende como a gente pensa assim, flexionar o cotovelo, flexionar o punho, ele aprende como se fosse em pacotes. Eu aprendo a trazer um copo até a boca. Todo o movimento, né? Todo o movimento ele aprende de uma vez, né? Ele não aprende isolado. Então, eu vou lá e fortaleço o bíceps. Então, para eu levar o copo à boca, eu tenho que fortalecer o bíceps. Mas isso não vai me trazer o movimento, a função de volta. Então, um mito é esse, não é só fortalecer, né? Um outro mito é da neuroplasticidade, o que se acreditava antes, né? A gente até tem uma frase famosa da fisioterapia neurofuncional, é que diagnóstico não é destino. Por quê? Porque, independente da lesão, por mais grave que ela seja, a gente nunca sabe o quanto o paciente pode recuperar. Então, a gente não pode subestimar. A gente tem que trabalhar para que ele recupere. Então, antes, né, as pessoas até usavam esse termo antigamente. Quando uma pessoa tinha uma lesão neurológica, se dizia assim, aquela pessoa ficou inválido, né? Não utilizava, está incapacitado de fazer aquilo dali, né? Né? E hoje não deixou de ser sinônimo uma lesão neurológica de uma invalidez. Dentro do que o senhor fala, a gente já percebe duas coisas que acabam se expandindo em praticamente toda a área da saúde, mas é sempre bom reforçar a necessidade de um atendimento multiprofissional, não é? Com profissionais da área da saúde, mas de segmentos distintos, o médico, o terapeuta ocupacional, a depender da situação, um psicólogo, talvez até um fono dentro do contexto, né? E um outro ponto importante, além de termos todos esses profissionais também envolvidos na questão, existe a individualidade biológica, a particularidade de cada paciente. Mas ele tem o mesmo problema desse outro, mas são indivíduos distintos e podem apresentar respostas distintas dentro daquele tratamento. Com certeza, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, se a gente pegar 10 pessoas que tiveram um derrame, um AVC, eles vão se recuperar de forma diferente, né? Mesmo que sejam no mesmo nível de gravidade, né? Porque tem também os graus, né? Ele vai se recuperar de forma diferente. E entra aí muito essa questão da equipe multidisciplinar. Por exemplo, tem pacientes que têm todas as condições de recuperação motora, mas o psicológico dele não deixa ele avançar. E é muito importante, nesse caso, a gente saber encaminhar para um psicólogo. Não vai ser com incentivos meus que ele precisa de um acompanhamento psicológico, por exemplo, né? Geralmente, pacientes com acidente vascular encefálico, né? Ele perde na voz, na fala, na deglutição. Então, ele vai precisar também de um acompanhamento fonoaudiológico, né? Um terapeuta ocupacional que vai trabalhar mais as questões específicas de atividade de vida diária e por aí vai. Então, precisamos, né? Ele vai tomar medicamentos, vai precisar de um médico para ajustar esses medicamentos. Então, é um trabalho em conjunto, né? Pobre do profissional que acha que resolve com certeza. Sozinho. Como a gente falou, a área de saúde ela cresceu muito. E crescendo muito, não tem mais um profissional, né? Que resolva todos os problemas, né? Eu digo até e dou uma dica para a população. Fuja dos profissionais que atendem tudo. Não dá para ser bom em tudo, como a gente diz, né, de forma popular, né? Precisa de um atendimento especializado. E quando é que essa pessoa deve procurar esse profissional? Como é que eu faço também para encontrá-lo? Existe uma associação, alguma maneira de eu consultar quem é um profissional que tem aqui na minha cidade, mais perto de mim, habilitado a fazer esse tratamento? Geralmente, hoje, o grande meio de divulgação são as redes sociais, né? Então, apesar de terem associações, mas não são, principalmente na fisioterapia, não tem tanta organização assim, infelizmente, né? Mas temos sim associações. Mas o principal são as redes sociais, né? E eu digo, a maior divulgação,
principalmente na área de fisioterapia, é muito boca a boca, né? Aquele que já foi atendido, que Vai foi bem repassando. atendido, que teve resultados, né? Então, a gente sempre diz, o profissional que entrega resultado, esse ele vai ter o destaque, né? E vai ser propagado através dos próprios pacientes, né? Se eu fosse seu paciente, eu ia chegar lá no consultório, no fim da primeira consulta, eu já ia perguntar assim, veja se eu sou o paciente mais comum ou se eu sou a exceção. Doutor, e quando é que acaba aqui o meu tratamento? Existe esse anseio por parte do paciente, de qualquer que seja a área da saúde, e eu acredito que seja plenamente natural. Mas se tem uma estimativa, por exemplo, há pessoas que vão ter de ter esse acompanhamento do fisioterapeuta neurofuncional por toda a vida, outros por menos tempo, alguns que após uma avaliação, o profissional vai dizer assim, olha, seu problema não é neurofuncional, é tal coisa. Você tem que ir agora para um outro especialista. Isso é uma realidade comum também? Sim, sim. Dizer exatamente quando vai terminar o tratamento é difícil, principalmente na área neurofuncional. É uma área complexa e que não dá para dar esses prazos, né? Inclusive, a gente recebe muito de outros profissionais encaminhamentos, por exemplo, com 10 sessões de fisioterapia. E isso Não funciona. não funciona e não se encaixa, né? A gente não tem um determinado número. Mas, por outro lado, também era um outro mito, se acreditava que o paciente neurológico era um paciente para a vida toda dentro da fisioterapia. E não é assim, né? Hoje a gente já tem metas a cumprir, de entregar resultados e também depende do caso, tem casos que ele não vai recuperar totalmente. Mas se não recupera totalmente, mas ele recupera a sua independência, a sua funcionalidade, mesmo tendo algumas limitações, e cabe ao profissional fisioterapeuta, a partir daí, entender que ele deve passar para um outro profissional, por exemplo, para que esse indivíduo ele possa continuar fazendo exercício, mas não precisa ser com fisioterapeuta. Certo. Como todas as pessoas precisam praticar exercício físico durante a vida, né? É uma coisa natural e essencial para a nossa saúde. Inerente então, à existência, né? Inerente. Então, encaminhar esse indivíduo, né? Como a gente vê, por exemplo, as Paralimpíadas, né? Quantos indivíduos ali com uma lesão estão fazendo esporte? Então, aquele indivíduo ele não necessita exatamente estar em uma fisioterapia, mas ali ele já está sendo acompanhado com um profissional de educação física, um treinador, e ele já está fazendo ali o seu esporte, tem um hobby. Importante até dizer que muitas vezes essa pessoa tem até mais qualidade de vida e mais saúde, efetivamente, do que alguém que tem toda a mobilidade sem nenhum tipo de comprometimento, né? Com muitos que têm toda a mobilidade e realmente... Eu já, inclusive, professor, já gravei com pessoas, já conversei dizendo que a vida deles começou a partir daquilo dali. Olha, eu era uma pessoa ociosa, não fazia nada, um sedentário, eu tinha prazer de ver. Agora eu me realizei aqui, depois de uma amputação, depois de um comprometimento de movimentos, né? Enfim, agora eu queria finalizar esse nosso bate-papo, que acaba passando muito rápido, né? Uma conversa gostosa, esclarecedora, mas a família também tem um papel preponderante, eu acredito, na vida desse paciente que é acompanhado por um fisioterapeuta neurofuncional, visto que muitas vezes o comprometimento daquela mobilidade, alguém que perdeu os movimentos da perna, muitas vezes requer que alguém o auxilie em determinadas situações, ele passa a ficar mais tempo no convívio doméstico. Estou seguindo a lógica certa? Sim, com certeza. Se falando de anamnese, que você perguntou no início, na anamnese a gente avalia justamente isso também, a família, né? É muito importante o apoio da família. A gente coloca a família como, muitas vezes, uma barreira ou um incentivo para esse paciente, né? Porque a família pode ser, né, um facilitador ou uma barreira. Quando a família passa a ser uma barreira, quando ela muitas vezes acha que esse indivíduo que teve uma lesão, você precisa fazer tudo por ele. Tenta ajudar demais. Tenta ajudar demais, né? Mas aí, claro, a gente vai orientando. E a maioria das famílias entendem bem isso, né? E a maioria passa a ser um facilitador, né? No apoio e no incentivo a esse indivíduo. E a família é muito importante, muito importante. Excelente. Eu quero aproveitar para facultar esse nosso minutinho final, o professor José Erickson Rodrigues, tem um nome difícil de pronunciar como o meu também, não é, professor? Para que o senhor pudesse deixar, como já bem disse,
o seu arroba lá do Instagram, para os alunos de fisioterapia, outros profissionais que se interessaram por essa conversa, ou até mesmo alguém que está precisando ou conhece alguém que está, poder entrar em contato com o senhor para tirar uma dúvida, para pedir um esclarecimento e para que o senhor possa também deixar o seu recado final para toda a nossa audiência. Pode usar aqui a sua câmera se quiser também. Então, o arroba é Erickson Físio. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e para um atendimento especializado. Muito bom, professor. Fico muito grato pela sua gentileza. Uma grande aula, né? Fazendo aqui a valorização também da função de professor. Para mim, é a mais vital de todas, porque todos precisamos aprender e aprender sempre no final das contas, né? José Erickson Rodrigues é professor universitário, também é especialista nesse ramo da fisioterapia, sobre o qual acabamos de discorrer aqui, e mestre também no ensino da área da saúde, que acaba sendo tão importante. A informação, muitas vezes, é o principal remédio para a gente até evitar a doença no final das contas, ou até mesmo para enfrentá-la e nos recuperarmos da melhor forma. Se você gostou desse conteúdo, a gente aproveita para reforçar, caso estejas vendo aí na tela da TV Assembleia, que ele fica disponível também no nosso canal no YouTube. É só acessar a plataforma, vai lá na lupinha, na ferramenta de busca, põe o nome do nosso programa, Ponto de Vista, e você vai ver uma aba, uma playlist lá com essa entrevista e muitas outras que podem ajudar você e as pessoas de quem você gosta, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.